Meu primeiro salário nos Estados Unidos foi de apenas $120. Enquanto alguns brasileiros já estavam ganhando mais de $1.000 por semana, eu passei 7 dias inteiros para ganhar aqueles $120. Eu trabalhava como barbeiro em uma barbearia em Framingham. Alguns dias eu cortava apenas um cabelo. Às vezes eu ficava horas esperando alguém sentar na minha cadeira. E cada corte me rendia cerca de $20. Na minha vida, foi vocês que me deram essa benção. Vocês que me ajudaram, gente. Foi vocês. E é por isso que eu tô aqui hoje. E hoje, agora, nesse momento, eu só tenho a agradecer, tá? Pessoal, olha o que eu vou mostrar pra vocês aqui. Meu primeiro salário, meu primeiro dinheiro nos Estados Unidos. Olha pessoal, olha. Deus, obrigado, Senhor. Eu poderia ter reclamado, poderia ter dito que os Estados Unidos não funcionavam, poderia ter dito os YouTubers me enganaram, poderia ter arrumado uma desculpa, poderia ter voltado para casa dizendo que aqui não havia oportunidades. Mas hoje eu entendo uma coisa. Naquela época eu não estava vivendo a fase da colheita. Eu estava vivendo a fase do plantio. E muita gente desiste porque não consegue entender essa diferença. Nós vivemos em uma geração que quer tudo rápido, resultado rápido, dinheiro rápido. Você mesmo nesse exato momento deve estar vendo esse vídeo em velocidade 2 vezes. Sucesso rápido, reconhecimento rápido. Mas a vida continua obedecendo regras antigas. Você planta primeiro, você colhe depois. Sempre foi assim. Sempre será assim. Enquanto eu ganhava meus $120 por semana, eu percebi que precisava dar o próximo passo. Se eu quisesse crescer, precisava tirar minha carteira de motorista. Parecia uma coisa simples, mas foi aí que a vida começou a me ensinar sobre persistência. Na primeira tentativa, eu reprovei. O avaliador disse que eu não olhei para trás o suficiente. Na hora fiquei frustrado, mas hoje percebo que existe uma lição bonita nisso. Nunca devemos esquecer de olhar para trás. Olhar para trás e lembrar de onde saímos. Lembrar das dificuldades que enfrentamos. Lembrar das pessoas que nos ajudaram. Lembrar dos sonhos que nos trouxeram até aqui. Na segunda tentativa, o carro apresentou um problema e não funcionou. Na terceira tentativa, houve uma confusão e eu e o instrutor fomos para lugares diferentes. Parecia que tudo dava errado, parecia que a vida estava dizendo não, mas eu continuei e na quarta tentativa eu consegui. Finalmente recebi minha habilitação. Gente, não deu certo, eu vou voltar para o Brasil. Eu passei! Todo mundo quer que o Kaká entre. No Brasil! Porque acabou! Gosto da vitória. Gosto da vitória. Não tem preço. Você fazer uma vez dá errado, segunda vez deu errado, terceira vez deu errado, quarta vez deu errado, quinta vez deu errado. Mas hoje deu certo. Porque a vida é assim. Isso faz parte da vida. Você não desistir, você insistir, você bater na mesma tecla. E tudo que você insistir, persistir, tudo que você botar na mente, que você colocar no seu coração, você consegue. Tirei a habilitação, tão sonhada, tão esperada habilitação. E para onde que eu vim? O que eu vim fazer? Vim fazer isso aqui, ó. Vim direto para casa, ó. Aqui minha caminha, ó. Eu vim fazer isso aqui, ó. Finalmente colhi aquilo que havia plantado, mas o mais importante não foi o documento, foi a transformação que aconteceu dentro de mim, porque cada dificuldade estava me preparando para algo maior.
Aquela habilitação abriu portas, novas oportunidades surgiram, novos trabalhos apareceram. Minha vida começou a mudar e foi então que eu entendi uma verdade que carrego até hoje. Nem sempre existem portas esperando por você, nem sempre existem janelas abertas. Às vezes, você precisa construir a própria porta, às vezes você precisa cavar a própria oportunidade. Por isso, nunca despreze os pequenos começos, nunca despreze as pequenas oportunidades, nunca despreze as pessoas, seja respeitoso, seja educado, seja comunicativo. Existem muitas pessoas neste mundo que parecem não saber a diferença entre o certo e o errado, nem se importar com isso. Quero falar-lhes francamente a respeito de sermos honestos. A honestidade é uma bússola moral que nos guia na vida. No entanto, o tremendo esforço feito, às vezes, para destacar-se no aprendizado secular, leva algumas pessoas a transgredirem aquilo que é mais importante, sua integridade e honestidade. Colar na escola é um modo de enganar a si mesmo. Frequentamos a escola para aprender. Quando usamos os esforços e o estudo de outra pessoa para nos sairmos bem, estamos enganando a nós próprios. Uma amiga contou-me uma experiência que seu marido teve quando estava na faculdade de medicina. Meu marido estudou muito e chegou o momento das primeiras provas na faculdade. Esperava-se que os alunos fossem honestos e não colassem. O professor distribuiu as provas e saiu da sala. Em pouco tempo, os alunos começaram a tirar dos bolsos e debaixo das provas pequenos pedaços de papel, com anotações. Meu marido lembra-se de que seu coração começou a bater mais forte, pois percebeu que era muito difícil competir com aqueles que colavam. Nesse momento, um aluno alto e magro levantou-se no fundo da sala e disse: "Saí da minha cidade, deixando minha esposa e meus 3 filhos em um pequeno apartamento, e estudei muito para entrar na faculdade de medicina. Vou denunciar o primeiro que colar." Não duvidem disso. Eles não duvidaram, muitos ficaram sem graça, e os papeizinhos começaram a desaparecer tão depressa quanto haviam aparecido. Aquele jovem estabeleceu um padrão de honestidade que acabou influenciando toda a turma que se formou naquela faculdade. Na verdade, só competimos conosco mesmos. Outras pessoas podem desafiar-nos ou motivar-nos, mas devemos procurar, no fundo de nossa alma, a inteligência e a capacidade que Deus nos concedeu. Não podemos fazer isso quando dependemos dos esforços de outra pessoa. A honestidade é um princípio e temos o arbítrio moral para determinar como aplicaremos esse princípio. Temos o arbítrio para fazer escolhas. No final, porém, seremos responsáveis por todas elas. Podemos enganar outras pessoas, mas há alguém a quem jamais enganaremos. Todos nós nos elevamos quando honramos a verdade em todas as circunstâncias. Mas existe uma coisa que eu gostaria que mais pessoas entendessem. Muitas vezes você que está no Brasil olha para um imigrante e pensa: esse cara já deveria estar rico. Você vê ele trabalhando, você vê os vídeos, você vê as fotos, você vê o carro e imagina que a vida dele está resolvida. Mas a realidade é muito diferente.
o imigrante acorda cedo, trabalha o dia inteiro, faz seus $200, no outro dia faz mais 200, depois mais 200, depois mais 200. Então chegam as contas, aluguel, seguro, gasolina, celular, internet, comida, plano de saúde, e depois de tudo isso, sobra um pouco. $300, $500, ele guarda, no mês seguinte faz a mesma coisa, depois de novo, depois de novo, depois de novo, e o tempo começa a trabalhar, silenciosamente, sem aplausos, sem plateia, sem likes, sem reconhecimento. Aí alguém olha para ele depois de 3 anos e pergunta: mas você ainda não ficou rico? A pergunta está errada, porque as pessoas não respeitam o tempo. Querem admirar a colheita sem enxergar os anos de plantio. Querem ver o resultado sem entender o processo. Querem a recompensa sem aceitar o esforço. Mas as maiores conquistas da vida levam tempo. Construir patrimônio leva tempo. Aprender uma profissão leva tempo. Criar uma empresa leva tempo. Mudar de vida leva tempo. Realizar um sonho leva tempo. É claro que existem exceções. Sempre haverá alguém que ficou rico rapidamente. Sempre haverá alguém que teve um crescimento extraordinário. Mas exceções não são regras. A regra continua sendo a mesma. Trabalho, persistência, disciplina, tempo. Muito tempo, e talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Talvez você esteja achando que sua vida está parada. Talvez você esteja olhando para os outros e acreditando que todos estão avançando menos você. Talvez você esteja pensando em desistir. Mas existe algo que eu aprendi depois de todos esses anos. Enquanto você acha que nada está acontecendo, muita coisa está acontecendo. Enquanto você acha que está parado, você está crescendo. Enquanto você acha que está perdendo tempo, o tempo está trabalhando por você. Porque as coisas mais importantes da vida crescem em silêncio. As raízes crescem antes dos frutos. E ninguém vê as raízes, ninguém aplaude as raízes, ninguém fotografa as raízes. Mas são elas que sustentam as maiores árvores. Por isso continue estudando, continue trabalhando, continue tentando, continue acreditando, continue plantando. Porque um dia as pessoas verão os frutos, mas somente você saberá quantos anos foram necessários para criar as raízes. E quando esse dia chegar, muitos chamarão de sorte, mas você saberá a verdade. Não foi sorte, foi tempo. Tempo. Você já reparou como o tempo parece estar correndo mais rápido? Quando éramos crianças, 1 ano parecia uma eternidade. As férias demoravam para chegar. O Natal parecia distante. Hoje, os meses passam como semanas. As semanas passam como dias. E às vezes, quando percebemos, mais 1 ano ficou para trás. Talvez não seja o tempo que esteja correndo mais rápido. Talvez sejamos nós. Vivemos cercados por notificações, pelas redes sociais, pela televisão, pelas cobranças, pelo trabalho, pelas contas. Tudo disputa a nossa atenção. Tudo quer um pedaço do nosso tempo. E sem perceber, entregamos nossas horas para quase todo mundo, menos para nós mesmos. Aqui nos Estados Unidos, isso fica ainda mais evidente. Muitos de nós saímos cedo, voltamos tarde, trabalhamos duro, fazemos horas extras, corremos atrás de sonhos. Mas existe uma pergunta que às vezes dói. Estamos construindo uma vida ou apenas sobrevivendo aos dias? Porque o tempo é o único recurso que nunca volta. Dinheiro volta, emprego volta, objetos podem ser comprados novamente. Mas 1 minuto que passou desapareceu para sempre. Por isso, talvez a maior riqueza da vida não seja ter dinheiro. Talvez a maior riqueza seja ter tempo. Tempo para sentar à mesa com quem você ama. Tempo para ligar para seus pais. Tempo para brincar com seus filhos. Tempo para cuidar da sua saúde. Tempo para conversar com Deus. Tempo para simplesmente existir. O mais curioso é que ninguém encontra tempo. Tempo não é encontrado. Tempo é criado. Quem espera sobrar tempo, nunca terá tempo. É preciso separar, reservar,
proteger. Assim como existe orçamento para o dinheiro, deveria existir orçamento para o tempo. Uma régua do tempo. Tempo para trabalhar, tempo para descansar, tempo para aprender, tempo para sonhar, tempo para amar, porque uma vida desequilibrada não acaba por falta de dinheiro. Muitas vezes ela acaba por falta de tempo. E no final da jornada, ninguém deseja ter trabalhado mais algumas horas. As pessoas desejam ter abraçado mais, sorrido mais, vivido mais. O relógio nunca vai parar, mas você pode decidir o que fazer com os minutos que ele lhe entrega. Então cuide do seu tempo, aprenda com o tempo, respeite o tempo e viva no seu tempo, porque um dia você vai descobrir que a vida nunca foi sobre correr contra o relógio, foi sobre fazer cada segundo valer a pena. E para encerrar, eu quero deixar uma reflexão. Espero que o seu dia tenha sido bom, que a sua semana seja abençoada e que você nunca se esqueça do valor do tempo. O tempo é o único recurso que não pode ser recuperado. O dinheiro pode voltar, as oportunidades podem surgir novamente, mas o tempo que passa jamais retorna. Por isso, cuide da sua vida, valorize as pessoas que você ama, invista no que realmente importa e aproveite cada momento com sabedoria. Um grande abraço, fique com Deus e nos encontramos no próximo vídeo.